Olha aí, meu amigo, o Milei tá empolgadaço. E não é para menos, ele teve excelentes vitórias junto a organismos internacionais como o FMI e o Banco Mundial. Eu já repercuti ambos os casos aqui no canal. Um gás financeiro, monetário para a Argentina que possibilitou ao governo Milei acabar com o cepo cambial que existia na Argentina, castigando o povo argentino há muitos anos. Uma grande vitória e que veio muito mais cedo do que se esperava. Mais uma vitória do governo Milei, obviamente, né? E ele falou na lata mesmo, fez um pronunciamento e disse que pôs fim ao controle cambial na Argentina para sempre e que a inflação vai desaparecer. Pois é, meu amigo. São 32 bilhões de dólares que o país recebeu para garantir uma estabilidade em momentos de turbulência que podem aparecer, provavelmente vão aparecer ainda nos próximos meses, mas o Milei prometeu uma fase de crescimento agora na Argentina, né? Nas palavras dele, está tudo conforme o planejado e o pessoal já começa a fazer as previsões, as expectativas. Qual que é a próxima fase, a fase 3 de Javier Milei em relação ao seu plano econômico? Será, meu amigo, que o fim do Banco Central da Argentina já está num horizonte mais próximo do que a gente poderia esperar? Não descarta essa possibilidade. Mas vamos conversar então sobre esses temas. Só que antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois é, né, meu amigo? Mais uma vitória do Milei, já repercuti isso bastante aqui no meu canal. Enfim, o Milei fez um pronunciamento aqui em rede nacional, pronunciamento grande, meu amigo, 22 minutos. Realmente é muito texto aqui para falar. Eu já falei aqui no canal que eu amo essa iconografia do gabinete ministerial do Milei, né? Eu gosto muito esse tipo de aparência. Ele faz de propósito, é claro. Parecesse um monte de psicopatas aqui em cima de uma mesa, todo mundo parado olhando sério para a câmera. É propositalmente ruim. Tenho certeza que é propositalmente ruim e eu acho muito engraçado no fim das contas, né? É bom que a gente não leva a sério esse monte de político aqui. Mas o Milei, então, mandou a real a respeito do tema, comemorou satisfatoriamente isso, porque tem que ser comemorado mesmo. Foi um pronunciamento dele na sexta-feira, na noite da sexta-feira, finalzinho da noite. Tô gravando esse vídeo na noite do domingo. E ele falou o seguinte, né? Que a Argentina agora quebrou o último elo da corrente que mantinha o povo argentino preso, ou seja, o controle cambial que foi eliminado, nas palavras dele, para sempre. Tomara que tenha sido mesmo. O povo argentino não merece esse tipo de coisa mais acontecendo. Então, ele falou dos 32 bilhões de dólares que tanto aqui o FMI vai liberar quanto o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e também um negocinho do próprio Banco Central. E quase 20 bilhões vão ser liberados de forma imediata, aumentando as reservas brutas do Banco Central para 50 bilhões de dólares, o que para a economia da Argentina é muita coisa. As reservas do Brasil são maiores, porque a economia brasileira é muito maior, então tem que ser proporcional à economia. Então, com esse nível aqui de reservas, diz o Milei, é possível respaldar todos os pesos em circulação na economia argentina, oferecendo mais segurança monetária para os cidadãos. É o início aqui, então, segundo ele, de uma era dourada. E eu não tenho dúvidas, não. A Argentina está entrando num período econômico muito, muito promissor. Espero que se torne realmente uma promessa realizada, plenamente cumprida, né? Então, o Javier Milei citou o tripé, né, os 3 pilares do plano de saneamento macroeconômico do governo dele, que são o equilíbrio fiscal, o equilíbrio cambial e o equilíbrio monetário, né? Então ele já alcançou isso aqui, né? Dá para se pressupor que ele já alcançou isso. O equilíbrio fiscal já tem tempo que o governo Milei fez, e isso foi o primeiro fator para segurar a inflação no país, a alta de preços. O equilíbrio cambial vai ser conseguido junto com o equilíbrio monetário, porque o cambial, na verdade, ele já liberou o cepo cambial, então agora a moeda norte-americana vai flutuar como o mercado, só que com esse upgrade nas reservas do Banco Central, o governo argentino vai conseguir naturalmente, organicamente, segurar essa cotação, dar um equilíbrio monetário, manter o valor da moeda
atual, que é o peso argentino. Conseguindo isso, esses 2, 3% de inflação ao mês que nós temos visto vão cair substancialmente para um patamar muito mais aceitável, e eu acredito que isso não vai demorar muito para começar a acontecer. Agora, né, ele prometeu também aqui, né, que a inflação vai despencar a partir de agora, né? Falou que é exatamente o ponto que eu falei. Eles falaram aqui, né, o Milei falou que a Argentina é um aluno exemplar, né? Um dos 5 únicos países do mundo que gasta apenas o que arrecada. Então é um governo equilibrado do ponto de vista financeiro, sem sombra de dúvidas, né? Então ele falou que o Banco Central vai ter o patrimônio restaurado, a inflação vai acabar e realmente isso aqui garante mais estabilidade, não há razão para turbulências internas ou externas, né? Então tava aqui o gabinete ministerial dele todo. Eu duvido o Lula colocar um gabinete ministerial desse jeito aqui, com esse nível de zoom, pessoal tudo sentadinho, não cabe o gabinete ministerial do Lula todo, né? Então tá a galera presente aqui, né? Você pode ver a Karina Milei, a irmã dele tá aqui, né? Guilherme Francos, que é o chefe de gabinete, e aí o Luiz Caputo, do Ministério da Economia, Patrícia Bullrich, Ministério da Segurança. Isso aqui são os que apareceram na transmissão, né? Tem outros que apareceram na foto aqui, oficial, depois, né? Então, ele falou aqui que agora o peso vai se fortalecer de maneira geral, então é bem provável que o país cresça consideravelmente a partir de agora, e inclusive, né, já ele cita todas as reformas que foram feitas, as leis de base aqui, 1.700 reformas que já foram realizadas pelo governo Milei. É o que eu falo, o cara entrou com os 2 pés na porta, fazendo o que tem que ser feito de fato, e ele vaticinou: seremos o país com maior crescimento nos próximos 30 anos. Então é um projeto de longuíssimo prazo que o Milei tem para a Argentina. Ele não vai acompanhar a Argentina esse período todo à frente do governo, mas é importante que os argentinos continuem, de fato, seguindo esse excelente caminho que foi adotado pelo atual governo, né? Então, ele falou que não vai acontecer da noite para o dia, mas vai acontecer de fato. Isso vai é inevitável. É um futuro brilhante que está logo aí pela frente, se as coisas continuarem a acontecer de fato. Então, realmente é um crescimento sustentado, conforme ele falou, que a Argentina já tem visto. Ok, caiu muito lá atrás, então a Argentina está recuperando o que foi perdido. É um primeiro momento, é uma primeira fase, no sentido positivo. A primeira fase mesmo foi a queda, para estabelecer tudo que era tirar a bagunça do caminho, tirar todo o lixo intervencionista dos governos kirchneristas, para limpar o quintal, deixar a coisa fluir naturalmente. Essa foi a primeira fase. A segunda é do início da recomposição do que foi perdido, que é o que a gente está vivendo na Argentina agora. Ainda não é o crescimento, não é a Argentina se destacando frente aos seus pares. É a Argentina dando a volta por cima nos seus próprios problemas. Mas é um primeiro passo, sem sombra de dúvidas. E o Milei fez um apelo, obviamente, aos partidos políticos para que eles colaborem com o crescimento da Argentina, né? O Milei fez questão de lembrar que nos últimos 120 anos a Argentina não teve simultaneamente ordem fiscal, ordem monetária e ordem cambial. É um momento único para a Argentina, portanto, né? Então, para onde que vai o governo da Argentina agora, meu amigo? Vai surpreender em alguma coisa, porque o padrão é esse aí. Qual tipo de surpresa que vai ser, eu não sei. Fim do Banco Central é uma promessa de campanha do Milei e ele já cumpriu diversas promessas. O fim do cepo cambial cumpriu agora. A gente estava projetando para o ano que vem. O cara já cumpriu em 2025. É impressionante. Então acho muito possível sim que o Banco Central da Argentina seja extinto ainda neste governo Milei. É um período de curto prazo para você acabar com uma estrutura dessas. 4 anos você conseguir estabilizar a economia a ponto de você tirar o Banco Central da jogada e a economia continuar funcionando normalmente, a moeda, dolarizando a economia, sei lá o que ele vai fazer, seria um grande sucesso. Ah, tá demorando, meu amigo. O governo tá indo rápido até demais, tá surpreendendo todo mundo. Como eu gosto de dizer aqui, surpreendendo até o mais pessimista
dos libertários. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.